Beleza, galera? Química na área, professor Lucas. Vamos que vamos. Vamos lá. Questãozinha aí, ano 2016, questão 35, trata sobre gráfico de mudança de estado físico. Diz assim, vamos lá. Uma amostra de um material sólido foi submetida a um aquecimento controlado a partir da temperatura ambiente. O gráfico que descreve o comportamento da amostra desde o estado sólido até a vaporização está abaixo. Com base no gráfico, podemos afirmar. Analisando o gráfico, podemos perceber que no momento em que ocorre a mudança de estado físico, no eixo Y, que corresponde à temperatura, o ponto T2 é onde ocorre a mudança de estado sólido para o estado líquido, no caso, a fusão. E no ponto T3 ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos a ebulição. Com isso, com essa mudança de estado físico ocorrendo sob temperatura constante, este gráfico indica para nós uma substância pura. Então, o que caracteriza uma substância pura é justamente o fato da temperatura se manter constante durante a mudança de estado físico, o que nós chamamos de patamar. Então, quando no ponto de fusão e no ponto de ebulição ocorre esse patamar, ou seja, essa temperatura constante, nós temos uma substância pura, beleza? Então, vamos para as questões. Nós temos, na alternativa A, ele me mostra uma substância pura e no tempo T2, toda a amostra encontra-se no estado sólido. Então, este gráfico é de uma substância pura? Correto. O restante da alternativa nos diz que no tempo T2, ou seja, no eixo X, T2, toda a substância encontra-se no estado sólido. Não. No ponto T2, todo o material já se transformou em líquido. Então, no ponto T2 e a partir dele, eu tenho apenas estado líquido. Na alternativa B, nós temos a amostra é uma substância pura e na temperatura T2 é o seu ponto de fusão. Então, nós temos uma substância pura, correto. E no eixo Y, a temperatura T2 representa o ponto de fusão da substância. Correto. Nossa alternativa correta, então, é a alternativa B. Analisando as demais alternativas, a alternativa C, nós temos uma amostra é uma substância pura, até aí está correta, e no intervalo de tempo T3 a T4, existe apenas vapor. Não é correto. Entre o intervalo T3 e T4, nós temos a mudança do estado líquido para o estado de vapor. Então, nós temos duas fases, fase líquida e fase vapor. Então, o que inviabiliza essa alternativa. E na alternativa D, ele nos diz que a amostra é uma mistura comum. Sabemos que não é. E na alternativa E, a amostra é uma mistura comum. Também não. Ficamos então com a alternativa B. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 36. Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de substância pura, mistura homogênea, mistura heterogênea. Então, rapidamente, substância pura. Ela é gerada quando dois ou mais átomos se combinam, se ligam. Então, a forma mais simples de compreender o que é substância pura é dessa forma. Quando dois ou mais átomos se unem, vai gerar para mim uma substância pura. Mistura homogênea. Uma mistura homogênea, ela é constituída quando duas ou mais substâncias encontram-se no mesmo sistema e em todos os seus aspectos ela apresenta uma região uniforme. Então, eu consigo analisar uma mistura homogênea, diferenciar de uma mistura heterogênea, da seguinte maneira: a mistura homogênea apresenta uma fase, é um sistema monofásico. E a mistura heterogênea é um sistema que apresenta mais de uma fase, podendo ter duas, três, quatro ou mais.
que respectivamente nós denominamos sistema bifásico, trifásico e ou polifásico. Então nós temos as seguintes alternativas. Alternativa A diz para mim, água e gelo. Água e gelo é uma substância pura? Analisando, água é H2O no estado líquido, gelo é H2O no estado sólido. Então, as duas correspondem à mesma substância. Se são a mesma substância, eu tenho então uma substância pura. A próxima seria uma mistura homogênea. Analisando a alternativa A, continuando na alternativa A, nós temos água e acetona. Água e acetona são líquidos considerados miscíveis, ou seja, são líquidos que se misturam. Então, água e acetona, ao se misturarem, apresentam um aspecto uniforme, apresentando uma fase. Se é um sistema monofásico, é uma mistura homogênea. E a última seria uma mistura heterogênea. E ele apresenta para mim como sendo água e álcool. Água e álcool são líquidos miscíveis, são líquidos que se misturam. Então, se eles se misturam, eles vão apresentar uma fase. Não posso classificar como uma mistura heterogênea. Vamos para a alternativa B. Na B, primeiro eu preciso saber qual é a substância pura. Então ele me dá água e álcool. Água e álcool são duas substâncias diferentes. Então não pode ser classificado como uma substância pura. Na alternativa C, nós temos água e areia. Água e areia são substâncias diferentes e eu não posso classificar, então, como uma substância pura. Na alternativa D, eu tenho, primeiramente, como substância pura, água e gelo. Perfeito? Água, estado líquido, H2O no estado líquido, gelo, H2O no estado sólido. Considera-se, então, como substância pura. Água e acetona. Como nós sabemos, água e acetona são líquidos miscíveis, então gera para nós uma mistura homogênea, por enquanto correto. E na última, uma mistura heterogênea, nós temos água e areia. Então, água e areia, substâncias diferentes, e a água não é capaz de solubilizar, de dissolver a areia. Então, gerando para nós duas fases, se tem duas fases, um sistema bifásico, uma mistura heterogênea. Então, respectivamente, temos substância pura, água e gelo, mistura homogênea, água e acetona, mistura heterogênea, água e areia. Alternativa correta, alternativa D. Beleza, galera? Vamos continuando, vamos para a questão 37. Questão 37 é uma questão que trata de distribuição eletrônica por níveis de energia. As camadas eletrônicas, camada K, L, M, N, O, P, Q, que apresenta respectivamente um número máximo de elétrons, sendo 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então, a questão nos diz o seguinte: marque a alternativa que indica corretamente a distribuição dos elétrons do átomo de níquel, número atômico 28, em suas camadas eletrônicas. O níquel, apresentando número atômico 28, a sua distribuição eletrônica vai seguir a ordem da nossa distribuição utilizando o número máximo de elétrons que cada camada comporta. Só que não podemos esquecer de um detalhe. A última camada da distribuição eletrônica, para qualquer átomo, não pode ultrapassar 8 elétrons. Então, para todos os átomos, a última camada não pode exceder um máximo de 8 elétrons. Temos que lembrar essa regrinha e não podemos esquecer dela. Na última camada, tendo mais de 8 elétrons, eu preciso passar elétrons para uma próxima camada para que a minha distribuição esteja correta. Então, para o níquel, tendo 28 elétrons, eu tenho primeira camada, a camada K, 2 elétrons. Segunda camada, a camada L, 8 elétrons. Totalizando, então, por enquanto, 10. Ainda faltam 18 elétrons. Na camada M, se eu colocar, que é a terceira camada, comporta 18 elétrons. Se eu colocar os 18 elétrons, que tem alternativa para essa possibilidade, seria a alternativa B, eu estaria colocando errado, porque na última camada, para este elemento químico, a camada M, a terceira camada, corresponde à sua última camada,
não pode exceder 8 elétrons. Então, quando acontecer isso, basta você jogar 2 elétrons para frente. Então, excedeu 8 elétrons na última camada, eu jogo 2 elétrons para frente. Então, neste caso, a minha distribuição seria 2, 8, 16 e 2. O que seria para nós a alternativa A, cuja distribuição seria 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, 16 na terceira camada e 2 na minha quarta camada, camada N. Mas tem um detalhe, galera. Não pode esquecer esse detalhe. Esses 8 elétrons na última camada, em alguns casos, a sua distribuição eletrônica para em 9. Quando parar em 9 ou em 19, você não vai jogar 2 elétrons para a próxima camada. Você vai jogar apenas 1 elétron para a próxima camada. Então, toda vez na distribuição eletrônica que parar no número 9, na última camada, excedeu os 8 elétrons, então eu preciso jogar 1 elétron para a próxima camada. Parou em 9, joga 1. Parou em 19, joga 1. Parou em qualquer outro número maior que 9, ou seja, 10, 11, 12, qualquer um deles, você vai jogar 2 elétrons. Beleza? Gravaram a dica? Não esqueça. Boa prova. Tamo junto.